totalmente baseado em conceitos da vida real, a alquimia. Um anime onde dois irmãos cometem um erro grave, mas mesmo assim seguem em frente numa busca para desfazê-lo. Considerado por muitos como o melhor anime de todos os tempos, esse é Fullmetal Alchemist. Só que antes de continuar, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like pra não esquecer depois e me segue nas redes sociais, principalmente no Instagram e no Twitter, pra ficar por dentro das novidades e dos bastidores do canal. E agora sim, vamos pro anime. Fullmetal Alchemist é um mangá criado por Hiromi Arakawa no ano de 2001 e que recebeu duas adaptações para anime, uma em 2003 e uma em 2009. Antes de falar sobre os animes, as diferenças entre eles e tudo mais, eu quero te explicar coisas que existem no mundo real, a alquimia e a pedra filosofal. Resumidamente, a alquimia era uma prática muito usada na Idade Média, que reunia vários conhecimentos na intenção de fazer a transmutação de materiais. A mais comum era a tentativa de transformar chumbo em ouro. Para que a alquimia ocorresse, era necessário existir uma troca equivalente, ou seja, para criar ou receber algo, você tem que dar algo de igual valor em troca. Nada surge do nada. Essa é a troca equivalente. Então, basicamente, a alquimia consistia em misturar e manipular ingredientes para transmutá-los em algo desejado. É daí que vem o entendimento de que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Foi a partir disso que, hoje em dia, a gente entende tudo como ciências separadas em física, biologia, medicina, metalurgia e várias outras, principalmente a química. Mas existem três coisas que os alquimistas mais desejavam criar. Três itens considerados místicos porque nunca foram conseguidos. Um deles era o Elixir da Vida Longa, ou da Imortalidade. Algo que curaria todas as doenças ou até mesmo evitaria a morte. Outra coisa era a criação de uma vida artificial, os chamados homúnculos. E o terceiro, e talvez mais importante, era a busca pela Pedra Filosofal. Um item místico de altíssimo poder que seria o único material capaz de quebrar a regra da necessidade de existir uma troca equivalente para fazer uma transmutação. A pedra seria a única coisa capaz de criar algo do nada. Existe uma lenda de que um único alquimista francês conseguiu realizar as transmutações máximas, inclusive a criação da Pedra Filosofal. O seu nome era Nicolas Flamel. Inclusive um nome familiar para quem conhece mais as histórias de Harry Potter. A alquimia e todo esse conhecimento, toda a busca pela pedra filosofal, todo o conceito de troca equivalente é algo que realmente existiu no nosso mundo na Idade Média e era normalmente transmitido em forma de símbolos. Mas muito disso, mesmo sendo considerado como ciência, era muito ligado à religião. E tudo isso é base para o mangá e anime de Fullmetal Alchemist. Alquimia não é magia, é uma ciência de compreensão, decomposição e recomposição da matéria. Mas para obter algo é necessário pagar um preço de mesmo valor. Essa é a troca equivalente. No anime, para usar a alquimia corretamente, o usuário precisa de um círculo de transmutação que, dependendo da sua forma, do seu desenho, usa certos fluxos de energia capazes de realizar a transformação. A história se passa num período antigo, num país fictício chamado Amestris, e gira inicialmente em torno dos irmãos Edward e Alphonse Elric, dois jovens que desde muito cedo foram abandonados pelo pai sem explicação. Encontrando os livros do pai, que era um alquimista, os dois passam a estudar e aprender sozinhos os conceitos da alquimia. Até que um dia a mãe deles morre devido a uma doença. Os dois passam a viver com a avó paterna, a Senhora Pinaco, e com Windry, uma jovem criada pela Senhora Pinaco depois da morte dos seus pais no meio da guerra. E assim, a garota se torna a melhor amiga dos irmãos Elric desde a infância. Eles foram também treinados por uma habilidosa professora de alquimia chamada Izumi Curtis.
Os irmãos Eric nunca pararam de pesquisar e se aperfeiçoar, porque a intenção deles era fazer a transmutação proibida. Eles queriam trazer a mãe de volta dos mortos. O problema é que isso dá muito errado, e no meio da transmutação eles são enviados até a verdade, onde precisam pagar pelo preço, pagar pela troca equivalente a essa transgressão. Em Fullmetal existe esse conceito, uma entidade como se fosse um deus que é chamado de várias formas. Pode ser o todo, o mundo, o universo, Deus, mas normalmente chamado de a verdade. O seu acesso se dá através do Portão da Verdade, onde está descrita a vida e o aprendizado de um alquimista. Esse é o coletivo humano, onde todas as vidas são ligadas, toda a informação, por isso a verdade. Todo ser que morre volta para o todo, onde um é o todo e todos são um. Quando alguém usa uma transmutação proibida, é levado até a verdade para prestar contas, para fazer a troca equivalente. E como pagamento pelo erro, Edward perde a perna esquerda, enquanto Alphonse perde todo o seu corpo. Vendo essa tragédia, Edward consegue voltar e, para salvar pelo menos a alma do seu irmão, ele a sela numa armadura. Só que, para isso, mais uma vez, Edward precisa dar algo equivalente em troca. O seu irmão sempre esteve ao seu lado, sempre foi o seu melhor amigo, ele sempre foi, simbolicamente, o seu braço direito. Por isso, Edward, que já tinha perdido a perna esquerda, agora perde o braço direito, mas pelo menos recupera a alma do irmão. E tudo isso aconteceu porque ele achou que podia trazer a mãe de volta. E esse foi o seu erro. A verdade dá todo o conhecimento que um alquimista pode querer, mas por um preço, por uma troca equivalente. Foi por isso que Edward perdeu uma perna, simbolizando a sua busca pelo conhecimento. Mas graças a isso, ele recebeu uma parte dele em troca e aprende como se conectar aos materiais, não precisando de um círculo de transmutação para realizar a sua alquimia a partir daí. Ele apenas junta as mãos e isso gera um ciclo, onde um é tudo e tudo é um. Depois disso, os irmãos são recuperados pela Senhora Pinaco, que é uma mecânica de automail. Ela cria próteses mecânicas que, quando ligadas aos nervos do corpo, conseguem ser usadas perfeitamente como membros perdidos. E Wendy se torna a sua aprendiz e é a mecânica oficial de Edward, recriando com aço a perna e o braço que perdeu. Nesse momento, o coronel Roy Mustang, um dos militares de Amestris, descobre que um garoto sobreviveu a uma transmutação humana e transmutou uma alma. Então ele vai ao seu encontro. É nesse momento que Roy oferece que Edward se junte ao grupo de alquimistas do exército, sendo um alquimista federal. Edward sabe que a única forma de realmente trazer a sua mãe de volta, de restaurar o seu irmão e os seus membros perdidos, seria com uma pedra filosofal. Então, entrando no exército, ele poderia ter mais acesso a lugares e documentos que o ajudariam nessa busca. Assim, em um ano, Edward se recupera, se adapta ao novo automail e aceita se unir ao exército, se tornando o alquimista federal mais jovem da história, com apenas 16 anos. Mas lógico que ele só vai se mudar para a capital, para a área central, se o Alphonse puder ir junto. Pelo seu braço e perna feitos de automail, ele é batizado de Alquimista de Aço, ou no original, Fullmetal Alchemist. E isso causa até algumas confusões, porque Edward e Alphonse se tornam inseparáveis, e ao ver os dois, todos pensam que dentro daquela armadura enorme existe um homem imenso, o Alquimista de Aço, sendo que Alphonse é o irmão mais novo, e Edward, sendo baixinho, é o mais velho dos dois. Edward já surge na história como tendo um poder extremo. Ele não está em busca de ser o melhor ou algo do tipo. Ele só quer encontrar uma pedra filosofal para reparar o seu erro. Inclusive, ele até a encontra. Mas o segredo da criação de uma pedra filosofal, os seus ingredientes e a forma como é produzida é extremamente perturbador.
O objeto é encontrado em diversas formas, sendo uma pedra mesmo, sendo em formato líquido ou até mesmo em forma humana. Só que essa busca, essa jornada dos dois é só a trama inicial, porque ao chegar na área central de Amestris, tudo o que envolve aquelas pessoas é revelado como parte de algo muito maior. Esse mundo já tem uma bagagem que o anime vai te apresentar com o tempo, como as guerras, principalmente a de Ishval. O convívio no exército de Amestris é bastante abordado também, introduzindo ótimos personagens coadjuvantes como o Major Alex Armstrong, a Tenente Risa Hawkeye e o Tenente Coronel Miles Hughes, por exemplo. E claro, um desenvolvimento maior para Roy Mustang, principalmente depois de uma tragédia que o move por toda a trama. Sendo todos eles e todo o país liderado pelo Führer King Bradley. As consequências dos personagens aceitar participar do exército também são abordadas, já que existem 3 regras principais para isso. Obedecer completamente o exército, mesmo que isso implique em matar. É proibido que um alquimista crie ouro, porque pode desbalancear a economia. E é proibida a criação de humanos, ou seja, os homúnculos. Mas o problema acontece quando 7 deles surgem, cada um representando um dos 7 pecados capitais. E toda essa trama vai se desenrolando até mostrar que os problemas pessoais dos irmãos Elric não eram nada comparado à trama envolvendo von Hohenheim, o pai, a verdade e a busca pelo poder de Deus. Uma das coisas que mais confunde em Fullmetal é que existem 2 animes, então muita gente pode interpretar de forma errada o que é cada um deles. Não são sequências, nem complementares, nem nada do tipo. Acontece que o mangá começou a ser publicado em 2001 e só terminou de ser feito em 2010. Mas em 2003, a adaptação em anime começou a ser feita. Esse é o primeiro anime, chamado apenas Fullmetal Alchemist. O problema é que como a história estava longe de terminar no mangá e o anime alcançou a obra muito rápido, a partir do episódio 23 mais ou menos, a produtora do anime passou a criar livremente a história, sem interferência da criadora do mangá. Ou seja, daí pra frente, ele é basicamente feito de filler, histórias não consideradas canônicas. Esse anime teve 51 episódios no total e um filme em OVA chamado Conqueror of Shambhala, que é o real final dessa história. O anime é bom sim, mas pouco antes da metade até o final não segue a obra original. Foi então que em 2009 um novo anime passou a ser produzido do início e agora sim abordando de forma mais fiel o mangá. Esse anime ficou batizado como Fullmetal Alchemist Brotherhood. O início dos dois é praticamente o mesmo, a diferença é que o começo do Brotherhood é um pouco mais acelerado, só que a animação inteira segue de forma muito mais fiel o mangá, não precisando inventar nada como foi no primeiro anime. Essa segunda série tem 64 episódios, além de 4 OVAs e um filme em animação que só complementam histórias pontuais ou individuais. Mas esse novo anime, o Brotherhood, é sim considerado canônico, porque segue de forma muito mais fiel à obra original. As diferenças entre as duas versões do anime são bem fortes. Existem personagens diferentes nas duas versões, os vilões são diferentes, e o final, principalmente, é totalmente outro. As duas versões são boas, mas o Brotherhood é considerado como o oficial. A história oficial de Fullmetal tem Edward Elric como protagonista. Um personagem bastante habilidoso, mas com uma personalidade bastante difícil e explosiva em vários momentos. E mesmo tendo um objetivo até que egoísta de certo ponto de vista, se mostra com uma empatia muito alta, principalmente quando é em relação ao seu irmão, Alphonse Elric. Diferente de Edward, Alphonse é basicamente o seu oposto na personalidade. Apesar do seu visual intimidador e tamanho enorme andando com aquela armadura, é um dos personagens mais bondosos
calmos, amigáveis e ingênuos de toda a série, mas também é extremamente habilidoso. Além dos dois, obviamente existem vários outros alquimistas como Roy Mustang, o alquimista das chamas, Soft Kimball, o alquimista rubro, o Scar, o alquimista ishvaliano, entre vários outros. Isso gera vários conflitos e cenas de luta pelo anime todo, mas o foco maior não é esse. Porque basicamente todos os personagens da série têm muitas camadas. E é disso que Fullmetal se trata, das relações humanas. Quase todos os mais importantes personagens mostram complexidade nas suas ações e às vezes agem de certa forma para evitar a demonstração de quem realmente são. Existem personagens que podem parecer mocinhos ou ingênuos e que na verdade escondem muitos segredos. Assim como existem vilões num primeiro momento que agem motivados por ações erradas, por guerras ou até mesmo por vingança, e que ao se auto-entender podem chegar a mudar a forma de agir. Tanto que até mesmo Edward e Wendy passam a entender melhor os seus próprios sentimentos. A série Brotherhood aborda também outros conflitos com povos externos, como vindos de Xing, um país que seria uma representação da China basicamente, que usa a alcaestria, uma outra forma de alquimia, onde é apresentado o Príncipe Ling, a sua serva Lan Feng, o velho Fu e claro, a pequena e extremamente habilidosa Mei Chang. Sendo que esses personagens não são abordados na primeira versão do anime. A influência de um personagem no outro também é muito bem mostrada, como por exemplo Risa Hawkeye sendo uma espécie de bússola moral de Roy Mustang, e como Mais Hughes também muda bastante as ações dele. E a abordagem dos homúnculos, sendo os 7 pecados capitais, vai de encontro com combates entre virtudes opostas, mostrando como sentimentos fazem cada ser humano ser único, mas fazendo parte de um todo. Von Hohenheim é talvez o alquimista mais poderoso e o meu personagem favorito, que guarda uma trama desenvolvida a partir dele que muda por completo o entendimento de todo o anime, até mesmo fechando pontas soltas. Então tem muita coisa que o próprio anime deixa em aberto ou mal explicado no começo para amarrar melhor com o decorrer da história. Fullmetal Alchemist é cheio de aventura, já que se trata na essência da jornada dos irmãos Elric, mas também leva pequenas doses de comédia para combater as altíssimas doses de drama. Temas pesados que, desde o começo da série, já vão te mostrar como o mundo da alquimia acaba sendo usado até mesmo pelas pessoas mais horrendas possíveis. Entre elas, personagens que tentam criar quimeras, uma mescla entre ser humano e animal. As tragédias estão presentes na obra desde o primeiro episódio, tanto que inicia com o sentimento de culpa de Edward e a sua tentativa de encontrar um jeito de desfazer os erros que cometeu, mesmo sendo um dos alquimistas mais habilidosos de todo o país. E essa é uma forte mensagem do anime, que apesar dos seus erros, não adianta se lamentar e ficar parado chorando. Se você tem as duas pernas, você levanta e caminha para frente, buscando uma forma de aprender com isso. Edward Elric tem uma estatura baixa e odeia ser chamado de baixinho. Mas o personagem tem um crescimento imenso durante toda a história. Termina sem você perceber com uma estatura bem maior. E o seu crescimento não se dá por questão de poder ou habilidade, mas porque quando ele faz a sua decisão final frente à verdade, ele cresce como ser humano. Por mais que o anime é baseado na alquimia e mostra esse lado forte na ciência, Fullmetal tem um lado bastante enraizado na crença, tanto que a abordagem com a verdade pode ser considerada como algo divino, como um deus mesmo, ou como algo interno, como você sendo o seu próprio Deus, já que a verdade se apresenta a você com a sua mesma figura. É como o conhecimento sendo a verdade sobre as coisas. Fullmetal Alchemist faz muito bem a sua demonstração das relações humanas.
é emocionante, aborda amor, ódio, vingança, compaixão, perdão, aceitação. Principalmente aceitação de que uma vida não pode ser criada, ela tem que ser vivida. Não existe só um caminho ou outro, você deve ser livre para criar o seu próprio caminho. Traumas impactam, mas nunca devem ser o ponto de parada. E é juntando todas essas qualidades a uma ótima animação e uma trilha sonora que Fullmetal Alchemist, principalmente o Brotherhood, é considerado por muitos como o melhor anime de todos os tempos. A ambientação do anime é baseada na Europa durante o período de Revolução Industrial e tem elementos de steampunk. O nome de vários personagens são baseados em veículos e aeronaves de guerra reais, como Mustang, Hawkeye e Havok. O símbolo na roupa de Edward, no ombro de Alphonse e no peito de Izumi Curtis é um símbolo real chamado Cruz de Flamel. E além disso tudo, tem vários outros detalhes baseados na nossa existência como referência a pessoas reais, como o próprio Hohenheim, que tem esse nome como referência a Paracelso, que foi um real alquimista no século XVI, que tinha o nome de Philippus Aurelius Theophrastus Bombastus von Hohenheim, e que aparentemente é o primeiro a usar o conceito de homúnculo. Fullmetal já teve vários jogos como os RPG Broken Angel para PlayStation 2 e o Curse of the Crimson Elixir também para PlayStation 2. O jogo de luta Dream Carnival para PlayStation 2 também, e o side-scrolling Dual Sympathy para Nintendo DS, entre vários outros. E já teve também um filme em live action lançado em 2017. Fullmetal Alchemist tem a sua confusão com a existência de dois animes, mas independente de qual você vai assistir, vai ter ótimas experiências. E vai aprender que a vida toda é feita de trocas equivalentes. E independente do que você passou na vida, vai entender que pessoas não ganham nada sem sacrificar alguma coisa. Mas quando você consegue superar a dor da perda, percebe que ganhou um coração forte o bastante para que nada o derrote. Um coração feito de aço. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou e comenta qual é a sua versão favorita do anime, o Fullmetal Alchemist ou o Brotherhood. Me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades, compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.